Você já imaginou descobrir a pior traição da sua vida no que deveria ser o dia mais feliz? Estava segurando meu filho recém-nascido no colo, chorando de emoção, quando minha esposa me olhou nos olhos e disse: Rodrigo, eu não sei se esse bebê é seu. Era 2 da madrugada numa maternidade em São Paulo. Eu acabara de me tornar pai pela primeira vez. E descobri que os últimos 9 meses da minha vida foram uma mentira completa. A mulher que eu amava, que carregou uma criança por 9 meses, me confessou na frente de médicos e enfermeiras que estava me traindo há meses e que o bebê nos meus braços podia ser de outro homem. Naquele momento, o choro de alegria virou desespero, o dia mais especial virou o mais devastador. E eu percebi que não conhecia absolutamente nada sobre a pessoa com quem dividia a vida. Me conta nos comentários. Você já passou por alguma situação onde descobriu algo chocante sobre alguém próximo no pior momento possível? Porque o que vou contar hoje vai te mostrar como uma confissão pode destruir não só um casamento, mas toda uma identidade que você construiu sobre si mesmo. Quando Camila me disse que estava grávida, eu chorei de alegria. Não era planejado, mas era tudo o que eu sempre quis: ser pai, formar uma família, ter alguém pequeno para chamar de meu. Ela estava com 6 semanas. Tinha descoberto por que os enjoos matinais estavam demais. Lembro que saímos para jantar naquela noite para comemorar, e eu já estava fazendo planos. Como seria o quarto, que escola escolheríamos, se seria menino ou menina. Camila parecia menos empolgada que eu, mas isso não me preocupou. É normal, pensava. Mulheres levam mais tempo para processar a gravidez. Que idiota eu fui em não perceber que a falta de empolgação dela não era sobre ser mãe. Era sobre mentir para mim durante 9 meses seguidos. Os primeiros sinais começaram logo na 8ª semana. Camila, que sempre foi carinhosa e grudenta, começou a criar distância física entre nós. Os enjoos estão terríveis, Rodrigo. Não consigo nem pensar em sexo. Achei compreensível. Gravidez mexe com hormônios, li dezenas de artigos sobre isso. Mas o que não entendi na época é por que ela saía de casa para tomar ar fresco, justamente quando os enjoos estavam piores. As consultas médicas viraram um campo minado que eu não sabia que estava pisando. Toda vez que eu perguntava se podia acompanhar, ela inventava uma desculpa diferente. É só rotina, amor. Você vai ficar entediado. Ou, prefiro ir sozinha. Me sinto mais à vontade para fazer perguntas íntimas. Hoje sei que ela não queria que eu ouvisse as datas que a médica calculava, porque não batiam com as que ela me dizia. Você já teve aquela sensação de que algo está errado, mas não consegue colocar o dedo no que é? Era exatamente isso que eu sentia quando Camila voltava das consultas. Ela sempre parecia nervosa, checava o celular obsessivamente e dava respostas vagas quando eu perguntava como tinha sido. Tudo normal, o bebê está crescendo bem. Mas eu percebia que ela evitava detalhes, como se tivesse medo de contradizer alguma informação. O celular virou uma extensão do corpo dela de uma forma que me incomodava. Camila sempre foi de mexer no telefone, mas durante a gravidez isso se intensificou de maneira absurda. Ela dormia com o aparelho embaixo do travesseiro, levava para o banheiro e toda vez que tocava uma notificação, ela corria para ver como se fosse uma emergência. Quando eu brincava dizendo que urgência é essa, ela ria forçado e dizia: é o grupo das grávidas, elas ficam tirando dúvidas a toda hora. Grupo das grávidas. Como eu fui ingênuo em acreditar que existia um grupo tão ativo de mulheres, discutindo gravidez 24 horas por dia. Hoje sei que era ele, o verdadeiro pai do meu filho, mandando mensagens o dia todo enquanto eu trabalhava para sustentar uma família que nem sabia se era minha. As aulas particulares começaram no 4º mês de gestação. Camila dava aulas de reforço em matemática há anos, sempre aos sábados de manhã, sempre na nossa mesa da cozinha. De repente, começaram a aparecer alunos especiais que precisavam de aulas em horários diferentes, em locais diferentes. É um aluno com dificuldades específicas, preciso de um ambiente mais reservado para ele se concentrar melhor. Você acredita que eu achei bonito o quanto ela se dedicava aos alunos? Ficava orgulhoso quando ela saía às terças e quintas à noite dizendo que ia dar uma aula especial para um menino que está com notas ruins.
Que dedicação, pensava. Que profissional comprometida. Ela realmente estava se dedicando, mas não era para ensinar matemática. Era para transar com o cara que estava engravidando minha esposa enquanto eu pagava vitaminas pré-natais. O dinheiro extra também deveria ter sido um sinal vermelho gigante. Camila começou a aparecer em casa com coisas caras, cremes importados para estrias, roupas de maternidade de grife, até um carrinho de bebê que custava mais que meu salário mensal. Quando eu perguntava de onde tinha saído dinheiro para isso, ela sempre tinha uma explicação pronta. Ganhei uma aula extra. A mãe de um aluno me deu uma gratificação. Achei numa promoção incrível. Promoção incrível mesmo. O cara estava pagando as despesas da gravidez do próprio filho, enquanto eu, trouxa, me matava de trabalhar para sustentar a farsa. Eu fazia hora extra, pedia adiantamento, economizava em tudo para garantir que minha família não passasse necessidade. Enquanto isso, o verdadeiro pai bancava o luxo da gestação. A mudança no humor dela foi outra coisa que deveria ter me alertado, mas que eu atribuía aos hormônios. Camila ficou irritadiça de um jeito que não era normal, nem mesmo considerando a gravidez. Qualquer pergunta sobre o bebê a deixava tensa. Qualquer comentário sobre como nossa vida ia mudar depois do nascimento a fazia chorar. Ela passou a evitar conversas sobre o futuro, sobre nomes para a criança, sobre como seria nossa rotina depois do parto. Hoje entendo o porquê. Como ela ia fazer planos comigo se não sabia nem se o bebê era meu? Como ia escolher nome se talvez tivesse que explicar para outro homem que ele era o pai? Ela estava vivendo uma montanha-russa emocional de mentiras que eu interpretava como sensibilidade da gestante. O pior de tudo foram os momentos em que eu me sentia conectado com o bebê e ela parecia desconfortável. Quando eu colocava a mão na barriga dela para sentir os movimentos, ela ficava tensa. Quando eu conversava com a barriga, ela mudava de assunto rapidamente. Quando eu mostrava empolgação com a proximidade do nascimento, ela ficava melancólica. Eu achava que ela estava com medo do parto, quando, na verdade, ela estava com medo da verdade. 9 meses. 36 semanas de mentiras elaboradas, histórias inventadas, encontros secretos, dinheiro escondido, emoções falsas. Enquanto eu decorava livros sobre paternidade, comprava fraldas em promoção e montava o berço com todo o cuidado do mundo, ela estava construindo uma vida paralela com o homem, que provavelmente era o verdadeiro pai da criança. Você já se sentiu completamente enganado por alguém que ama? Já percebeu que interpretou sinais óbvios como coisas normais porque queria acreditar que tudo estava bem? Porque quando chegou o dia do parto, quando eu pensei que finalmente toda a espera valeria a pena, descobri que os 9 meses mais especiais da minha vida foram, na verdade, os 9 meses em que fui mais enganado na vida. E tudo isso eu só fui entender depois da confissão devastadora que ela me fez com o nosso filho. Ou será que era nosso? No colo. Eram 3h da manhã de uma terça-feira, quando Camila me acordou sussurrando: "Rodrigo, acho que chegou a hora." As contrações tinham começado de madrugada, de 15 em 15 minutos, depois de 10, agora de 5. Eu saltei da cama com o coração disparado. 9 meses de espera, e finalmente o grande dia havia chegado. Ou pelo menos era o que eu pensava. Enquanto eu corria pela casa pegando a mala da maternidade que estava pronta há semanas, Camila estava estranhamente calma. Sentada na beirada da cama, respirando fundo durante as contrações, mas sem aquele nervosismo que eu esperava de uma mulher prestes a dar à luz pela primeira vez. "Você tem certeza de que está tudo bem?" perguntei, colocando a mala no carro. "Está tudo sob controle, Rodrigo. Não precisa entrar em pânico." Sob controle. Hoje essa frase me assombra, porque entendo que ela realmente estava no controle de uma situação que eu não fazia ideia de como era complexa. Durante o trajeto até a maternidade, ela ficou mexendo no celular entre as contrações. "Estou avisando minha mãe", disse quando questionei. Mas pelo reflexo no vidro do carro, vi que ela estava digitando muito mais do que um simples "estou indo para o hospital". Era uma conversa longa, urgente, e a pessoa do outro lado estava respondendo imediatamente, mesmo sendo 4h da manhã. Chegamos na maternidade às 4h30.
Enquanto eu estacionava o carro com as mãos tremendo de nervosismo, Camila estava no telefone novamente. Mãe, chegamos aqui. Sim, já estou com contrações regulares. Não, ainda não nasceu. Quando desliguei o motor e olhei para ela, percebi que estava chorando. São os hormônios, explicou, secando as lágrimas rapidamente. É normal ficar emotiva na hora do parto. Normal. Nada daquele dia foi normal, mas eu estava tão focado em viver o momento que sempre sonhei que não percebi os sinais gritantes de que algo estava completamente errado. O processo de internação foi quando as coisas começaram a ficar estranhas de um jeito que eu não conseguia explicar. A enfermeira perguntou sobre o pré-natal e Camila deu respostas vagas sobre datas e exames. Quando questionaram sobre alergias e medicamentos, ela hesitou antes de responder, como se estivesse tentando lembrar de informações que deveria saber de cor. Você está nervosa. É normal esquecer as coisas na hora H, eu disse, pegando na mão dela. Ela sorriu, mas era um sorriso tenso, forçado. O trabalho de parto durou 12 horas. 12 horas que deveriam ter sido as mais especiais da minha vida, mas que foram repletas de pequenos momentos que me deixavam com uma sensação estranha no estômago. Durante as contrações mais fortes, Camila gritava um nome que não era o meu. Quando eu perguntei, ela disse que estava falando qualquer coisa, não significa nada. Mas eu ouvi claramente. Ela gritou, Felipe, 3 vezes. Felipe. Nome que não existia na nossa família, nos nossos amigos, na nossa vida. Mas que, descobri depois, era o nome do homem que ela amava de verdade, o homem que estava provavelmente vivendo aquele momento à distância, esperando notícias do nascimento do próprio filho. As enfermeiras perguntaram várias vezes se ela queria ligar para alguém, se tinha mais família que gostaria de avisar sobre o nascimento. Camila sempre dizia, não, só minha mãe, ela já sabe. Mas eu percebi que ela checava o celular obsessivamente, esperando mensagens de alguém que claramente não era a mãe dela. Quando o telefone tocava e ela via o nome na tela, o rosto dela se iluminava de um jeito que eu nunca tinha visto, nem mesmo quando me olhava. O médico obstetra chegou às 15 horas para acompanhar a fase final do trabalho de parto. Dr. Marcos, um homem experiente que fazia partos há 20 anos. Ele examinou Camila e anunciou, está na hora, papai e mamãe. Daqui a pouco vocês vão conhecer o bebê. Quando ele disse, papai, Camila me olhou com uma expressão que não consegui decifrar na época. Era medo, culpa, pânico. Eu interpretei como nervosismo natural. Papai, a palavra que eu mais queria ouvir na vida, mas que talvez não fosse verdade. Durante os puxos finais, aconteceu algo que deveria ter me alertado, mas que eu estava emocionado demais para processar. Camila olhava para o teto, não para mim, não para a barriga, não para lugar nenhum onde uma mulher normalmente olharia durante o parto do próprio filho. Era como se ela estivesse se desconectando da situação, como se aquilo não fosse realmente com ela. Você está indo bem, amor, eu dizia, segurando a mão dela. Nosso filho está quase chegando. Ela apertava minha mão, mas não respondia. Nem nosso filho, nem amor, nem nada. E então ele nasceu. 16h47 de uma terça-feira, 3,2 kg, 49 centímetros. O choro mais lindo que já ouvi na vida. Dr. Marcos o limpou rapidamente e colocou no meu colo. Parabéns, papai. É um menino lindo. Naquele momento eu chorei como nunca tinha chorado. Era perfeito, pequeno, quentinho, meu. Olhei para Camila esperando ver a mesma emoção, mas ela estava olhando para o celular que tinha conseguido pegar na mesa de cabeceira. Ela estava mandando mensagem para alguém no momento que nosso filho nasceu. No momento mais sagrado que existe entre 2 pais, ela estava mandando mensagem para outro homem. E eu, cego de alegria, interpretei como ela avisando a família sobre o nascimento. Camila, olha nosso filho, eu disse, tentando chamar a atenção dela para o bebê. Olha como ele é perfeito. Ela olhou rapidamente, sorriu, mas eu percebi que era um sorriso mecânico, automático. Não era o olhar de uma mãe vendo o filho pela primeira vez. Era o olhar de alguém cumprindo um protocolo social. A enfermeira veio fazer os procedimentos de rotina e perguntou,
Vocês já escolheram o nome? Eu e Camila tínhamos discutido nomes durante meses, mas nunca chegamos a uma decisão final. Que tal, Miguel? Sugeri, olhando para o bebê. É um nome forte, bonito. Camila concordou rapidamente, sem pensar, sem questionar, como se o nome não importasse para ela. Como se ela soubesse que não seria ela quem criaria aquela criança. Miguel. Nome que escolhi sozinho para um filho que talvez nem fosse meu. Quando nos transferiram para o quarto já era noite. Miguel dormia no berço ao lado da cama. Eu estava numa poltrona observando cada movimento dele e Camila estava deitada mexendo no celular. Você não quer pegar ele no colo? Perguntei. Deixa ele descansar, respondeu sem tirar os olhos da tela. Amanhã teremos muito tempo para isso. Muito tempo. Se ela soubesse que aquele era o último dia que passaríamos juntos como uma família, talvez tivesse agido diferente. Ou talvez não. Talvez ela já soubesse que aquilo era só uma encenação temporária. Durante a madrugada, Miguel chorou e eu me levantei para pegar ele. Camila continuou dormindo, ou fingindo dormir. Sentei na poltrona com meu filho no colo, olhando aquele rostinho perfeito, fazendo planos para nosso futuro juntos. Que tipo de pai eu seria? Que brincadeiras faríamos? Como seria ensiná-lo a andar, a falar, a jogar futebol? Nunca imaginei que algumas horas depois descobriria que tudo aquilo era uma ilusão. Eram 2 da manhã quando Camila finalmente acordou e me viu com Miguel no colo. Ela me olhou por alguns segundos em silêncio, e eu pensei que ela estava se emocionando vendo pai e filho juntos. Rodrigo, disse ela com a voz embargada, preciso te contar uma coisa. Naquele momento, achei que ela ia me dizer como estava feliz, como me amava, como éramos uma família perfeita. Nunca imaginei que as próximas palavras que saíssem da boca dela iriam destruir não só nosso casamento, mas toda a minha identidade como homem e como pai. Eu não sei se ele é seu filho. E ali, segurando nos braços a criança que eu já amava mais que a própria vida, descobri que o dia mais feliz da minha existência estava prestes a se tornar o pior pesadelo que alguém pode viver. Você já teve sua vida destruída em uma única frase? Eu não sei se ele é seu filho. São 7 palavras que ecoam na minha cabeça até hoje. Camila as disse olhando diretamente nos meus olhos às 2 da manhã, enquanto eu segurava Miguel no colo, ainda com o cheiro de recém-nascido, ainda quente do útero dela. Naquele momento, senti meu mundo desabar de uma forma que não sabia ser possível. Minha primeira reação foi rir, um riso nervoso, desacreditado. Como assim você não sabe? Camila, você acabou de dar à luz. Claro que ele é meu filho. Ela não riu de volta. Não sorriu. Não disse, é brincadeira. Ficou me olhando com uma expressão que jamais vou esquecer. Uma mistura de alívio e terror, como alguém que acabou de confessar um crime. Rodrigo, eu estava com medo de te contar durante a gravidez. Não queria que você ficasse estressado. Não queria estragar nossa felicidade. A voz dela tremia, mas não era de emoção maternal. Era medo puro. Mas agora que ele nasceu, eu não posso mais mentir para você. Miguel começou a chorar nos meus braços, como se sentisse a tensão no ar. Instintivamente comecei a balançá-lo, tentando acalmá-lo, enquanto minha mente tentava processar o que estava acontecendo. Mentir sobre o quê, Camila? Do que você está falando? Foi aí que ela soltou a bomba completa. Eu estou saindo com outra pessoa há 6 meses e transamos sem proteção várias vezes durante o período que Miguel foi concebido. 6 meses. Durante metade da gravidez, ela estava me traindo ativamente. Enquanto eu me matava de trabalhar para comprar vitaminas pré-natais, enquanto eu montava o berço com todo cuidado, enquanto eu sonhava com nosso futuro como família, ela estava transando com outro homem. Quem? Foi tudo o que consegui perguntar. Minha voz saiu rouca, quase inaudível. Felipe, meu ex da faculdade, ele me procurou quando soube que eu estava grávida. Felipe, o nome que ela gritou durante o trabalho de parto, o nome que eu pensei ter imaginado por causa do estresse do momento. Ele não era uma alucinação minha, era o homem que ela amava de verdade. Ele te procurou quando soube que você estava grávida ou você contou para ele que estava grávida? Perguntei, começando a conectar os pontos de uma forma que me deixava nauseado. Camila hesitou. Aquela hesitação me disse tudo.
Rodrigo, deixa eu te explicar direito. Responde a pergunta, Camila. Ele te procurou ou você contou para ele? Eu contei para ele logo depois que descobri. Eu estava confusa, não sabia o que fazer. Ela contou para o amante antes de me contar. O homem que estava destruindo nosso casamento soube que ela estava grávida antes do marido dela. Você consegue imaginar um nível de traição mais profundo que esse? Miguel parou de chorar e me olhou com aqueles olhinhos pequenos, inocentes, sem saber que sua existência havia acabado de se tornar o centro de uma tragédia familiar. Olhei para aquele rostinho perfeito e uma pergunta me atormentou. Eu estava olhando para meu filho ou para o filho de outro homem? As aulas particulares eram encontros com ele? Perguntei, já sabendo a resposta. Eram. A voz dela era quase um sussurro agora. Rodrigo, eu não planejei que fosse assim, eu estava confusa, vulnerável. Vulnerável? Minha voz começou a subir de tom e uma enfermeira apareceu na porta do quarto, preocupada com o barulho. Você estava vulnerável transando com seu ex, enquanto estava grávida do que achava que era meu filho? A enfermeira entrou no quarto. Está tudo bem aqui? Escutamos vozes alteradas. Camila rapidamente secou as lágrimas. Está tudo bem, enfermeira. É só emoção do pós-parto. Emoção do pós-parto. Como se descobrir que sua vida inteira era uma mentira fosse uma reação hormonal normal. Depois que a enfermeira saiu, Camila continuou. Rodrigo, eu preciso que você entenda. Eu não queria que fosse assim. Quando descobri que estava grávida, eu realmente achei que era seu, mas continuou transando com ele durante a gravidez toda. Eu tentei terminar várias vezes, mas ele não deixava. Ele não deixava? Interrompi incrédulo. Camila, você é uma adulta. Ninguém não deixa você fazer nada. Você não entende, Rodrigo. Ele dizia que se eu terminasse com ele, ele ia contar tudo para você. Dizia que ia destruir nossa família. Nossa família. A família que já estava destruída desde o momento que ela decidiu trair. A família que talvez nunca tivesse existido de verdade, já que o bebê nos meus braços podia ser de outro homem. E então você preferiu continuar me enganando durante meses a ter uma conversa honesta comigo? Eu estava protegendo você, estava protegendo nossa família. Camila, você não estava protegendo nada. Você estava me usando como disfarce enquanto construía uma vida paralela com outro homem. Miguel começou a chorar novamente, mais alto dessa vez, provavelmente sentindo nossa energia tóxica. Levantei e comecei a caminhar pelo quarto pequeno, tentando acalmá-lo e, ao mesmo tempo, processar a informação mais devastadora da minha vida. Rodrigo, eu sei que é difícil de aceitar, mas eu te amo. Sempre te amei. Me ama? Parei de andar e a encarei. Você me ama, mas passou 6 meses transando com outro homem? Você me ama, mas deixou que eu vivesse uma mentira durante toda a sua gravidez? O que eu sentia por Felipe não era amor, era complicado. Complicado como? Ele te obrigou a transar com ele? Te forçou a inventar desculpas para sair de casa? Te coagiu a mentir para mim sobre aonde estava indo? Camila não respondeu. Ficou olhando para as próprias mãos, provavelmente tentando inventar mais uma mentira para me contar. Onde vocês se encontravam? Perguntei. Num apartamento que ele alugou. Ele alugou um apartamento para transar com você enquanto você estava grávida? Rodrigo, por favor. Responde a pergunta, Camila. Sim, ele alugou um apartamento pequeno só para nossos encontros. Um apartamento. O homem alugou um apartamento para transar com minha esposa grávida. Investiu dinheiro, tempo, planejamento para destruir meu casamento. E ela deixou. Participou ativamente. Escolheu isso. Ele sabe que o bebê pode ser dele? Sabe. E o que ele quer fazer a respeito? Ele quer que eu faça o teste de DNA. Teste de DNA. As 3 palavras que transformariam o momento mais sagrado da minha vida, segurar meu filho recém-nascido, numa investigação criminal sobre paternidade. Olhei para Miguel nos meus braços. Ele estava dormindo agora. Respiração suave, dedos pequenos fechados em punhos. Se ele fosse meu filho, eu o amaria para sempre. Se ele fosse filho do Felipe, eu não sabia o que aconteceria comigo. Camila,
Você destruiu nossa família, disse, tentando manter a voz baixa para não acordar Miguel. Você destruiu tudo o que construímos juntos. Rodrigo, a gente pode superar isso. Muitos casais superam traição. Muitos casais superam traição, mas você não me traiu só com outro homem. Você me traiu com a possibilidade de eu ter criado um vínculo emocional com uma criança que pode não ser minha. Você me fez viver uma mentira durante 9 meses, Camila. Isso não é traição. Isso é crueldade. Naquele momento, olhando para minha esposa, ex-esposa, eu já sabia que nosso casamento havia acabado. Entendi que não conhecia absolutamente nada sobre a pessoa com quem havia dividido os últimos anos da minha vida. A mulher que eu amava era uma invenção. A mãe que eu imaginei para meus filhos era uma fantasia. E o bebê nos meus braços era uma incógnita que mudaria minha vida para sempre, independentemente do resultado do teste de DNA. Você já passou 3 semanas olhando para um bebê sem saber se ele é seu filho? Foram os 21 dias mais torturantes da minha vida, esperando o resultado do exame de DNA. Cada vez que Miguel chorava, eu me perguntava se estava consolando meu filho ou o filho de outro homem. Cada vez que ele me olhava, eu procurava traços meus no rostinho dele, desesperado por qualquer sinal de que éramos conectados pelo sangue. O laboratório disse que o resultado ficaria pronto em 2 semanas, mas eu paguei taxa extra para ter em 10 dias. Não conseguia mais dormir, trabalhar, viver normalmente. Camila havia saído de casa e estava morando com a mãe dela, levando Miguel. Eu só podia ver talvez meu, filho em visitas supervisionadas como se eu fosse o vilão da história. Durante essas 3 semanas, descobri muito mais sobre Felipe do que queria saber. Não por curiosidade mórbida, mas porque precisava entender com quem minha esposa estava me traindo e qual tipo de homem poderia ser o pai da criança que eu já amava como minha. Felipe Rodrigues, 31 anos, engenheiro civil, solteiro. Ex-namorado da Camila na faculdade, relacionamento que durou 2 anos e terminou porque, segundo ela, ele era muito possessivo e controlador. Agora entendia por que ela disse que ele não deixava ela terminar. Felipe realmente era o tipo de homem que não aceitava não como resposta. Descobri também que ele havia procurado Camila várias vezes durante nosso namoro e os primeiros anos do casamento. Ligações que ela dizia ser só um amigo da faculdade querendo saber como estou, mas que agora faziam sentido como tentativas de reconquista. Ele nunca tinha desistido dela, só estava esperando o momento certo para atacar. O momento certo chegou quando soube que ela estava grávida. Felipe viu a gravidez não como um impedimento, mas como uma oportunidade. Se o bebê for meu, você vai ter que ficar comigo, ele disse para ela, segundo Camila me contou numa das nossas conversas tensas sobre a situação. A possessividade dele ficou óbvia quando descobri que o apartamento que ele alugou para os encontros ficava a apenas 3 quadras da nossa casa. Ele não queria só transar com minha esposa. Queria fazer isso no meu território, perto da minha vida, como se estivesse marcando território. Camila me contou que Felipe sabia detalhes íntimos da nossa vida conjugal que ela nunca deveria ter compartilhado. Ele sabia que dormíamos em camas separadas durante os últimos meses de gravidez por causa do desconforto dela. Sabia que eu fazia massagens nas costas dela toda noite para aliviar as dores. Sabia até mesmo que nome eu queria dar ao bebê antes de decidirmos por Miguel. Por que você contava essas coisas para ele? Perguntei revoltado. Ele perguntava sobre você. Dizia que queria saber como você me tratava para ter certeza de que eu estava bem. Ele queria saber como eu te tratava para poder te manipular melhor, Camila. Ele usava informações sobre nossa vida para fazer você se sentir culpada por estar comigo. Foi então que entendi a dinâmica doentia daquele triângulo. Felipe não estava só querendo Camila de volta. Ele estava ativamente tentando destruir nosso casamento. Cada informação que ela dava sobre nossa vida, ele usava contra mim, mostrando para ela como eu era inadequado comparado a ele. Rodrigo compra fraldas em promoção, mas eu compraria as melhores do mercado para nosso filho, ele dizia. Rodrigo te dá massagem com óleo comum, mas eu te levaria numa spa para a gestante toda semana. Era uma competição que eu nem sabia que estava participando e estava perdendo,
porque o outro jogador estava disposto a gastar dinheiro que eu não tinha para impressionar minha própria esposa. O pior de tudo foi descobrir que Felipe já estava se preparando para ser pai antes mesmo do teste de DNA. Camila me contou que ele tinha comprado um berço, roupinhas, brinquedos, tudo guardado no apartamento deles. Enquanto eu montava um quarto para Miguel na nossa casa, Felipe montava outro quarto para o mesmo bebê no esconderijo dele. Ele realmente acha que Miguel é filho dele? Perguntei. Ele tem certeza absoluta. Diz que pelo timing das nossas relações só pode ser dele. Timing das relações. Eles tinham calculado, feito matemática, analisado datas como se minha vida fosse uma equação que eles estavam resolvendo às minhas custas. Descobri também que a família do Felipe já sabia da situação. A mãe dele, Dona Helena, estava comprando enxoval de bebê e dizendo para os vizinhos que finalmente ia ser avó. O irmão dele, marceneiro, estava fazendo um berço artesanal para o sobrinho. Eles não tinham nem esperado o resultado do exame para assumir que Miguel era da família deles. Enquanto isso, eu estava sozinho no meu inferno particular, sem poder contar para ninguém o que estava acontecendo. Como você explica para seus pais que talvez não sejam avós? Como você conta para seus amigos que passou 9 meses se preparando para ser pai de uma criança que pode ser de outro homem? Como você volta ao trabalho fingindo que está tudo normal quando sua vida implodiu completamente? A ansiedade estava me matando fisicamente. Perdi 8 quilos em 3 semanas, desenvolveu gastrite nervosa, comecei a ter ataques de pânico sempre que via um bebê na rua. Minha irmã tentava me convencer a procurar um psicólogo, mas como você faz terapia para um problema que ainda não sabe qual é? Se Miguel fosse meu filho, seria um tipo de trauma. Se não fosse, seria outro completamente diferente. No 10º dia, o laboratório me ligou. Senhor Rodrigo, o resultado do exame está pronto. Prefere que enviemos por e-mail ou o senhor quer vir buscar pessoalmente? Vou buscar pessoalmente, respondi, mesmo sabendo que estava adiando o inevitável. Cheguei no laboratório às 14h de uma terça-feira cinzenta. A recepcionista me entregou um envelope lacrado com meu nome. O senhor quer abrir aqui ou prefere levar para casa? Perguntou ela, provavelmente acostumada com pessoas que recebem resultados de paternidade. Vou abrir aqui mesmo. Sentei numa cadeira da sala de espera, com as mãos tremendo, e abri o envelope. Li a primeira linha. Probabilidade de paternidade 0%. 0%. Miguel não era meu filho biológico. Leio uma vez, 2, 3. Sento ali por uns 10 minutos olhando para aquele papel, tentando processar que a criança que eu já amava como minha não compartilhava nem um cromossomo comigo. Que todo o amor que senti, todo o orgulho paterno, toda a conexão emocional que desenvolvi, era baseada numa mentira. Saí do laboratório e liguei para Camila. Deu negativo. Foi tudo o que consegui dizer. Rodrigo, eu sinto muito. Não quero ouvir que você sente muito, Camila. Quero saber o que vai acontecer agora. Felipe quer fazer o teste dele também para ter certeza. Ele vai fazer o teste também. Camila, se não é meu e você só estava com ele durante esse período, obviamente é dele. Eu sei, mas ele quer a confirmação oficial para poder registrar Miguel como filho dele. Registrar. A palavra que mais me doía. Eu tinha registrado Miguel como meu filho no cartório, cheio de orgulho, algumas horas depois do nascimento. Agora aquele documento era uma mentira oficial, reconhecida pelo Estado. Uma semana depois, o resultado do Felipe chegou. 99,9% de probabilidade de paternidade. Miguel era filho dele. Oficialmente, cientificamente, indiscutivelmente. Naquele momento, percebi que não tinha perdido só uma esposa por causa da traição. Tinha perdido um filho por causa de uma mentira. E que a criança que carregaria meu sobrenome e minha memória para sempre nunca foi realmente minha. A dor não era só do fim do casamento. Era a dor de um luto antecipado. Luto pela paternidade que nunca existiu, pelo futuro que nunca seria possível, pelo amor paterno que não tinha mais objeto. Miguel era filho do Felipe, e eu era apenas o homem que teve a infelicidade de amar a mulher errada no momento errado.
Você já descobriu que passou meses orgulhoso de algo que, na verdade, era sua humilhação? Depois do resultado do DNA, comecei a investigar as famosas aulas particulares da Camila. Não por masoquismo, mas porque precisava entender a dimensão completa da mentira que havia vivido. E o que descobri me fez perceber que não foi só traído. Fui ridicularizado durante meses sem saber. A investigação começou com uma pergunta simples que fiz para Camila. Quantos alunos você tinha realmente? A resposta dela foi evasiva, como sempre. Vários, Rodrigo. Eu dava aula para muita gente. Mas quando pedi para ela me dar os nomes, ela conseguiu mencionar apenas 3 pessoas. E uma delas era criança de 8 anos que nem precisava de aula de matemática avançada. Foi aí que entendi. As aulas particulares eram praticamente inexistentes. A agenda lotada que ela dizia ter, os fins de semana ocupados ensinando, as tardes que passava preparando material didático, tudo isso era tempo que ela passava com Felipe, e eu bancando o marido compreensivo que respeitava a dedicação profissional da esposa. Decidi investigar mais fundo. Peguei as agendas antigas dela, aquelas que ficavam na gaveta da cozinha com anotações dos compromissos de trabalho. O que vi me deixou nauseado. Datas marcadas com A. P. Felipe, 2 vezes por semana. Sempre nos mesmos horários, sempre nas mesmas terças e quintas, que ela dizia ter aluno especial. A. P. Felipe, aula particular, Felipe. Ela nem se deu ao trabalho de inventar uma codificação elaborada. Estava escrito ali na minha cara durante meses, e eu interpretei como anotação pedagógica, sempre que via por acaso. O mais revoltante foi descobrir que os encontros tinham horário fixo e local determinado, como um relacionamento normal. Toda terça às 14 horas e toda quinta às 16 horas, no apartamento que Felipe havia alugado na Rua Augusta. 2 horários semanais, regulares como um emprego, para minha esposa grávida transar com o homem que estava engravidando ela. Camila chegou a me mostrar material didático que estava preparando para as aulas. Folhas impressas com exercícios de matemática, livros emprestados, até mesmo uma calculadora científica nova que ela disse ter comprado para ajudar os alunos mais avançados. Tudo cenário. Tudo próprios de uma peça teatral onde eu era o único que não sabia que estava assistindo ficção. Você realmente preparava material didático ou isso também era mentira? Perguntei quando finalmente a confrontei sobre os detalhes. Eu preparava algumas coisas, sim, para disfarçar. Para disfarçar do quê, Camila? Para caso eu fosse olhar. Para caso você perguntasse sobre o trabalho. Para caso eu perguntasse. Ela tinha tanta certeza de que eu era um idiota que preparava evidências falsas para me enganar com mais eficiência. Gastava tempo criando exercícios de matemática fake para cobrir o tempo que passava transando com outro homem. O que mais me revoltou foi descobrir que ela cobrava das aulas que realmente davam um preço, mas recebia de Felipe outro tipo de pagamento. Ele bancava as despesas dela: gasolina, almoços caros, roupas de grávida de grife, até mesmo os cremes anti-estrias importados que ela dizia ter ganhado de uma aluna agradecida. Felipe pagava suas despesas enquanto vocês se encontravam? Ele queria cuidar de mim durante a gravidez. Dizia que era responsabilidade dele me dar conforto. Responsabilidade dele? Camila, eu era seu marido. Era minha responsabilidade cuidar de você. Rodrigo, você não entende. Ele tinha mais condições financeiras. Mais condições financeiras. Enquanto eu fazia hora extra para comprar vitaminas pré-natais, o verdadeiro pai do bebê pagava spa de gestante para minha esposa. Enquanto eu economizava para o enxoval, ele comprava lingerie cara para ela usar nos encontros deles. Era uma competição onde eu nem sabia que estava jogando. O apartamento onde eles se encontravam ficava a 15 minutos da nossa casa. 15 minutos. Camila saía de casa dizendo vou dar aula. Dirigia 15 minutos, transava com o amante por 2 horas e voltava para casa fingindo que tinha passado a tarde ensinando matemática para adolescentes com dificuldade. Descobri isso quando resolvi passar na Rua Augusta e vi o prédio que Felipe havia alugado. Um edifício pequeno com apartamentos mobiliados, claramente feito para esse tipo de situação.
Quando perguntei ao porteiro se conhecia Felipe Rodrigues, ele disse: "Ah, o rapaz do 304? Conhece sim. Ele vinha aqui com a esposa grávida, né? Casal bonito." Esposa grávida. O porteiro do prédio achava que Camila era a esposa do Felipe. Para todos os efeitos práticos, ela realmente era. Eu era apenas o idiota que bancava as contas, enquanto ela construía uma família paralela com outro homem. "O porteiro disse que vocês pareciam um casal. Vocês se apresentavam como marido e mulher?" perguntei. Camila hesitou antes de responder. "Às vezes era mais fácil assim, para não criar confusão." "Mais fácil? Camila, você estava grávida e se apresentando como esposa de outro homem. Como isso era mais fácil?" "Rodrigo, você está dramatizando." "Dramatizando? Você passou meses vivendo uma vida dupla, me fazendo de idiota, e eu estou dramatizando." O pior de tudo foi descobrir que alguns vizinhos sabiam. Dona Maria, que mora na casa ao lado da nossa, me perguntou um dia: "Rodrigo, sua esposa mudou de carro? Eu vi ela saindo várias vezes numa BMW preta." BMW preta que era do Felipe. Ele buscava Camila em casa, nos horários que ela dizia sair para aulas particulares. E os vizinhos viam tudo. Imagina a cena: minha esposa grávida entrando no carro de outro homem 2 vezes por semana na frente da nossa casa e eu achando que era aluno que vinha buscar ela para a aula em domicílio. Os vizinhos sabiam que algo estava errado, mas eu, o marido, era o último a desconfiar. Durante as aulas, eles não só transavam. Felipe levava Camila para jantar, para fazer ultrassom particular. Sim, ele acompanhava consultas médicas que eu nem sabia que existiam, até mesmo para comprar roupas de bebê. Enquanto eu trabalhava, eles viviam como um casal normal, esperando o primeiro filho. "Vocês faziam ultrassom juntos?" perguntei quando soube dessa informação. "Felipe queria acompanhar o desenvolvimento do bebê." "E você deixou? Sabendo que eu também queria acompanhar e você sempre inventava desculpas para ir sozinha nas consultas?" "Rodrigo, eu estava confusa." "Confusa? Você fazia ultrassom com o amante enquanto mentia para o marido sobre horários de médico." "Isso não é confusão, Camila. Isso é crueldade calculada. O que mais me machuca até hoje é saber que eles planejaram tudo. As aulas particulares não eram impulsos momentâneos de paixão. Era um relacionamento estruturado, com horários, local fixo, rotina estabelecida. Eles tinham construído uma vida paralela completa, enquanto eu financiava a farsa. Felipe até mesmo levou Camila para conhecer a família dele durante uma das aulas. A mãe dele, Dona Helena, sabia que o filho estava saindo com uma mulher casada que estava grávida dele. A família inteira estava envolvida no esquema, esperando o nascimento do neto, enquanto eu me preparava orgulhosamente para ser pai. Quando descobri tudo isso, percebi que não tinha sido só traído. Tinha sido sistematicamente enganado durante meses por 2 pessoas que criaram uma realidade paralela às minhas custas. As aulas particulares eram, na verdade, encontros de um casal que estava esperando um filho juntos, financiados pelo idiota, que achava estar sustentando a própria família. Você já se sentiu o personagem principal da sua própria vida e descobriu que era apenas figurante na vida de outras pessoas? Foi exatamente isso que senti quando entendi que, enquanto eu sonhava com nossa família feliz, Camila e Felipe estavam construindo a família real deles, usando meu dinheiro e minha ingenuidade como combustível para a mentira mais elaborada que alguém já contou para mim. Você já teve uma briga de relacionamento que virou espetáculo público? Depois de descobrir sobre as aulas particulares e todo o esquema de Felipe, voltei à maternidade para ter a conversa final com Camila. O que eu não esperava era que nossa discussão se tornaria o evento mais constrangedor que aqueles profissionais de saúde já presenciaram. Cheguei no hospital às 10h de uma quinta-feira, 3 dias depois da confissão inicial. Camila estava amamentando Miguel quando entrei no quarto, e pela primeira vez desde o nascimento, ela parecia genuinamente maternal. Por um segundo, quase esqueci por que estava ali. Quase. "Rodrigo, que bom que você veio. Podemos conversar com calma agora?" "Calma?"
Minha voz já estava alterada. Camila, você passou 6 meses construindo uma família paralela com outro homem enquanto eu pagava suas contas. Não existe conversa calma sobre isso. Miguel estava no peito dela, sugando tranquilamente, alheio ao fato de que sua existência havia destruído um casamento. Olhei para aquela cena, minha esposa amamentando uma criança que talvez não fosse minha, e senti uma mistura de raiva e melancolia que não sabia ser possível. Você precisa entender que eu não planejei que fosse assim. Não planejou? Camila, você alugou o apartamento com ele. Vocês faziam ultrassom juntos, a família dele já sabe que pode ser avô. Isso não é acidente, isso é relacionamento paralelo. Foi aí que a primeira enfermeira apareceu na porta. Está tudo bem aqui? O tom de voz de vocês está incomodando outros pacientes. Não, não está tudo bem, respondi, me virando para ela. Acabei de descobrir que minha esposa me traiu durante toda a gravidez e talvez esse bebê nem seja meu. A enfermeira ficou sem reação. Claramente não era treinada para lidar com esse tipo de situação. Senhor, talvez vocês possam resolver isso em casa. Não posso resolver em casa porque ela não mora mais comigo. E não posso resolver em particular porque ela mentiu para mim durante 9 meses. Camila tentou me acalmar. Rodrigo, você está fazendo escândalo. Tem outras mães aqui. Fazendo escândalo? Você acha que eu estou fazendo escândalo? Camila, você transformou a maternidade do nosso filho numa investigação de paternidade. Se alguém está fazendo escândalo, não sou eu. Miguel começou a chorar, provavelmente sentindo a tensão. Camila o tirou do peito e tentou acalmá-lo, mas ele continuava chorando. Viu? Você está assustando ele. Eu estou assustando? Camila, esse bebê vai crescer sem saber quem é o pai biológico por causa das suas mentiras. Eu não sou o problema aqui. Foi então que a enfermeira-chefe apareceu, uma senhora de uns 55 anos que claramente já tinha visto de tudo na vida. Vocês precisam parar com essa discussão agora. Este é um ambiente hospitalar, não um tribunal. Senhora, com todo respeito, minha esposa acabou de confessar que me traiu e que esse bebê pode ser de outro homem. Eu tenho direito de estar alterado. Tem direito de estar alterado, mas não tem direito de perturbar um hospital inteiro. Ou vocês baixam o tom ou vou ter que pedir para o senhor se retirar. Camila aproveitou a intervenção. Rodrigo, vamos tentar conversar como adultos, pelo bem do Miguel. Pelo bem do Miguel? Camila, você não pensou no bem do Miguel quando estava transando com outro homem durante a gravidez. Não vem agora fingir que se preocupa com o bem-estar dele. Eu sempre me preocupei com ele. Tudo que fiz foi pensando no futuro dele. Pensando no futuro dele, você colocou a paternidade dele em dúvida. Como isso é pensar no futuro dele? A enfermeira-chefe perdeu a paciência. Chega, senhor, o senhor vai ter que sair agora. Não posso permitir que continue perturbando nossos pacientes. Eu não vou sair. Esse é meu filho, pelo menos até prova em contrário, e eu tenho direito de estar aqui. Foi então que 2 enfermeiras e um segurança apareceram na porta. A situação havia escalado para nível de emergência hospitalar. Senhor, precisa se acalmar ou vamos ter que chamar a polícia. Chamem a polícia, chamem quem vocês quiserem. Eu não fiz nada de errado. Eu sou a vítima aqui. Miguel chorava cada vez mais alto. Camila estava em pânico tentando acalmá-lo. As enfermeiras não sabiam como lidar com a situação, e eu estava no meio de um breakdown emocional público que ficaria gravado na memória daquelas pessoas para sempre. Rodrigo, por favor, Camila implorou. Você está assustando nosso filho. Nosso filho? Explodi. Camila, você acabou de me dizer que não sabe quem é o pai. Como ele pode ser nosso filho se você passou meses transando com outro homem? O silêncio que se fez no corredor foi ensurdecedor. Outras mães que estavam passando pararam para ouvir. Visitantes se aglomeraram discretamente perto da porta. A enfermaria inteira havia parado para assistir ao show. A enfermeira-chefe decidiu tomar controle. Pronto, chega. Senhor, o senhor está sendo escoltado para fora agora. Não pode mais visitar este paciente até se acalmar. Até me acalmar? Eu descobri que minha vida inteira é uma mentira há 3 dias. Quando exatamente vocês acham que eu vou me acalmar? 2 seguranças me flanquearam.
Senhor, vamos acompanhá-lo até a saída. Não precisam me escoltar, eu sei o caminho. Olhei para Camila uma última vez. Você destruiu nossa família, nossa confiança, nossa história, e fez isso na frente de estranhos, na maternidade onde deveria ser o momento mais sagrado das nossas vidas. Camila estava chorando agora, segurando Miguel, que finalmente havia parado de chorar. Rodrigo, eu sinto muito. Não quero ouvir que você sente muito. Quero saber quando vamos fazer o teste de DNA para resolver essa bagunça de uma vez por todas. Podemos fazer na semana que vem. Não, Camila. Vamos fazer amanhã. Eu não aguento mais viver nessa incerteza. E saí dali escoltado por seguranças, na frente de pacientes, visitantes e funcionários que nunca mais esqueceriam da cena que presenciaram. O homem que descobriu ser traído na maternidade, gritando sobre paternidade duvidosa, enquanto sua esposa amamentava um bebê que talvez não fosse dele. Você já foi retirado à força de um lugar por estar tendo um breakdown emocional público? A humilhação de ser escoltado como se fosse um criminoso, quando tudo que você fez foi reagir à maior traição da sua vida, é algo que marca para sempre. No estacionamento, sentado no carro, percebi que não era mais bem-vindo no local onde meu suposto filho havia nascido, que minha reação à traição havia se tornado o maior espetáculo que a própria traição, e que, independentemente do resultado do DNA, eu nunca mais seria o mesmo homem que entrou naquele hospital cheio de esperança 4 dias atrás. Você já esperou por um resultado que mudaria sua vida para sempre? O teste de DNA foi agendado para a sexta-feira seguinte, mas os 3 dias de espera foram uma eternidade psicológica que quase me levou à loucura. Cada minuto parecia uma hora, cada hora parecia um dia, e cada dia parecia uma vida inteira de ansiedade. Na quinta-feira à noite, véspera da coleta, não consegui dormir. Ficei na sala olhando as fotos de Miguel que tinha no celular. As primeiras fotos que tirei dele logo após o nascimento, quando ainda acreditava que ele era meu filho. Tentava encontrar traços meus naquele rostinho pequeno, algum sinal de que éramos conectados geneticamente, mas bebês se parecem com bebês. Não havia como saber. Miguel tinha sido registrado no meu nome. No papel, oficialmente, eu era o pai dele. Mas papel não muda biologia. E biologia não mente. Se o teste desse negativo, eu seria legalmente pai de uma criança que biologicamente não era minha. Se desse positivo, teria que reconstruir um relacionamento com uma mulher que havia me traído durante meses. Camila me ligou na véspera. Rodrigo, você tem certeza de que quer fazer isso? Como assim se eu tenho certeza? Camila, você me disse que não sabe quem é o pai do seu filho. Claro que eu quero fazer o teste. É que, independente do resultado, isso vai mudar tudo entre nós. Camila, tudo já mudou. Quando você decidiu transar com outro homem durante a gravidez, tudo já tinha mudado. O teste só vai confirmar oficialmente o que aconteceu. E se der que ele é seu filho mesmo? Se der que ele é meu filho, vou ter que aprender a conviver com o fato de que você me traiu durante a gravidez mais importante da minha vida. Se der que não é meu filho, vou ter que aprender a conviver com o fato de que amei uma criança que nunca foi minha. Rodrigo, nos 2 casos, você parece disposto a me perder. Camila, eu já te perdi. Perdi no momento que você decidiu mentir para mim durante 9 meses. O teste não vai mudar isso. Vai só determinar se eu perdi também um filho. Na sexta de manhã, cheguei ao laboratório às 7h, 1 hora antes do agendado. Estava nervoso demais para ficar em casa. O técnico que faria a coleta era um rapaz jovem, provavelmente acostumado com situações tensas como a nossa, mas que ficou claramente desconfortável com o nível de ansiedade que eu estava demonstrando. Senhor, o processo é simples. Vamos coletar material do senhor e da criança, não dói nada, resultado fica pronto em 48 horas. 48 horas? Meu coração disparou. Eu paguei para ter resultado em 24 horas. Ah, sim, tem razão. Com taxa expressa fica pronto amanhã no final da tarde. Amanhã no final da tarde. Mais 30 horas de ansiedade insuportável. Camila chegou com Miguel às 8h em ponto. Ela estava visivelmente nervosa também, mas por motivos diferentes dos meus. Eu estava nervoso por não saber a verdade. Ela estava nervosa porque sabia a verdade e ia ser revelada.
Como você dormiu? Perguntou, tentando fazer conversa normal. Não dormi. E você? Também não. Miguel estava dormindo no carrinho, alheio ao fato de que aquela manhã determinaria o resto da vida dele. Olhei para aquele bebê e senti um amor paterno avassalador. Se ele não fosse meu filho biológico, conseguiria parar de amá-lo? Era possível desligar sentimentos que já existiam? A coleta foi rápida. Um cotonete na bochecha de cada um, algumas etiquetas, formulários assinados e pronto. 3 minutos de procedimento que resolveriam meses de incerteza. Vocês querem receber o resultado por e-mail ou preferem buscar presencialmente? Perguntou o técnico. Presencialmente, respondi antes que Camila pudesse falar. Quero ouvir pessoalmente. No sábado, acordei às 5 da manhã, mesmo sabendo que o resultado só ficaria pronto às 17 horas. Tentei trabalhar, fazer exercício, assistir TV, qualquer coisa para passar o tempo, mas minha mente só conseguia pensar numa coisa: é meu ou não é meu? Às 16 horas já estava no laboratório. Às 16h30, Camila chegou. Às 17h15, finalmente nos chamaram. Senhor Rodrigo, senhora Camila, o resultado está pronto. O técnico nos entregou um envelope lacrado. Preferem abrir sozinhos ou querem que eu explique? Explique, disse Camila. Abro sozinho, falei ao mesmo tempo. Olhamos um para o outro. Abre você, ela disse, com a voz tremendo. Peguei o envelope com as mãos tremendo também. Rasguei o lacre, tirei o papel dobrado, abri lentamente. Li a primeira linha. Probabilidade de paternidade: 0,00%. 0%. Miguel não era meu filho biológico. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Mesmo esperando esse resultado, mesmo sabendo que era uma possibilidade real, a confirmação me atingiu como uma marreta. Entreguei o papel para Camila sem falar nada. Ela leu e começou a chorar. Rodrigo, eu sinto muito. Para de dizer que sente muito. Explodi ali mesmo na recepção do laboratório. Você não sente muito. Se sentisse muito, não teria feito. O técnico tentou intervir. Pessoal, talvez seja melhor vocês conversarem em particular. Em particular? Ri amargamente. Não existe mais nada privado na nossa situação. Todo mundo já sabe. O hospital inteiro sabe. O laboratório sabe. Os vizinhos sabem. A única pessoa que não sabia era eu. Camila estava soluçando agora. O que vamos fazer agora? Nós não vamos fazer nada, Camila. Eu vou ter que descobrir como lidar com o fato de que registrei uma criança que não é minha. Você vai ter que explicar para Felipe que ele é pai oficial agora. Rodrigo, você pode continuar sendo pai do Miguel independente do DNA. Pai de mentira? Camila, eu quero ser pai de verdade. Quero ter filhos comigo, com alguém que me ame de verdade, não fingir que sou pai de uma criança que é fruto da traição da minha ex-esposa. Saí do laboratório e liguei imediatamente para meu advogado. Doutor, o teste deu negativo. Miguel não é meu filho. O que eu faço agora? Rodrigo, a situação é complicada. Você registrou a criança, então legalmente você é o pai. Podemos entrar com ação de anulação de paternidade, mas é um processo longo. Processo longo. Mais meses, talvez anos, para me livrar oficialmente de uma situação que deveria ter terminado com um simples exame de DNA. Naquela noite, sozinho em casa, olhei para o quarto que havia montado para Miguel. Berço, móveis, brinquedos, roupinhas organizadas por tamanho, tudo preparado com amor paterno para uma criança que nunca foi minha. Você já teve que desconstruir um sonho fisicamente? Desmontei o berço naquela mesma noite. Guardei as roupas de bebê em caixas. Transformei o quarto de volta num escritório. Foi como fazer o funeral do filho que nunca tive. O teste de DNA não trouxe alívio, trouxe finalidade. Confirmou que eu havia passado 9 meses me preparando para ser pai de uma criança que era fruto da relação entre minha esposa e outro homem. Que todo o amor paterno que senti, toda a conexão emocional que desenvolvi, era baseado numa mentira que custou meu casamento e quase custou minha sanidade mental. Miguel não era meu filho. Essa frase ecoava na minha cabeça como um mantra devastador. E agora,
Eu tinha que aprender a viver com a ausência de uma paternidade que nunca existiu, mas que senti como se fosse real por 3 semanas intensas da minha vida. Você já virou assunto de cidade pequena da pior forma possível? Em 48 horas após o resultado do DNA, minha tragédia pessoal havia se tornado o entretenimento favorito de toda São Carlos. E o pior, eu não fui quem contou a história para ninguém. Tudo começou com as enfermeiras da maternidade. Aquela discussão épica que tive com Camila no hospital não ficou restrita ao nosso quarto. As funcionárias comentaram entre si, depois com as famílias, depois com os amigos. Em questão de dias, a história do marido que descobriu ser traído na maternidade estava circulando por toda a cidade. A primeira pessoa a me abordar sobre o assunto foi seu João, dono da padaria onde eu tomava café toda manhã antes do trabalho. Rodrigo, é verdade essa história que estão contando por aí? Que sua esposa te traiu e o bebê não é seu? Seu João, de onde o senhor ouviu isso? Rapaz, a cidade inteira está comentando. Minha filha trabalha no hospital e disse que foi um escândalo. Que você gritou tanto que precisaram chamar segurança. Minha filha trabalha no hospital. A rede de fofoca havia se espalhado através dos funcionários do hospital para suas famílias, depois para a comunidade. Em 3 dias, pessoas que eu nem conhecia sabiam detalhes íntimos da minha vida. No trabalho, a situação ficou insuportável. Meus colegas pararam de falar quando eu passava pelos corredores. Nas reuniões, eu sentia os olhares de pena e curiosidade. Durante o almoço, eu ouvia sussurros. É aquele ali, o cara que descobriu que o filho não era dele. Rodrigo, meu chefe me chamou na sala dele na quarta-feira. Precisamos conversar sobre sua situação pessoal. Que situação pessoal? Rodrigo, todo mundo aqui sabe o que aconteceu. E está afetando o ambiente de trabalho. Alguns clientes já perguntaram sobre você. Clientes perguntando sobre mim. Minha tragédia conjugal havia se tornado tão pública que estava interferindo na minha vida profissional. O que os clientes perguntaram? Se é verdade que você foi traído e descobriu na maternidade. Se realmente gritou tanto no hospital que precisaram te remover. Se o bebê que você registrou não é seu filho. Cada pergunta era uma facada. Minha humilhação havia virado entretenimento para pessoas que nem me conheciam direito. E o que você respondeu? Que não comento vida pessoal dos funcionários. Mas, Rodrigo, você precisa resolver isso logo. A empresa não pode ficar associada a esse tipo de escândalo. Escândalo. Eu era o escândalo, não a mulher que me traiu, não o homem que destruiu meu casamento. Eu, a vítima, era o problema que precisava ser resolvido. Na quinta-feira, fui ao supermercado e a situação piorou. 3 mulheres que eu conhecia vagamente me abordaram no corredor dos laticínios. Rodrigo, sentimos muito pelo que aconteceu. É verdade que você descobriu na hora do parto? E agora? Você vai criar o menino mesmo assim? Eu estava fazendo compra de ovo e leite e sendo interrogado sobre os detalhes mais dolorosos da minha vida por conhecidas que queriam fofoca de primeira mão. Desculpem, mas não quero falar sobre isso, tentei encerrar. Claro, a gente entende, mas que situação, né? A Camila sempre pareceu tão certinha, sempre pareceu tão certinha. Era isso que mais doía. Para todo mundo, Camila era a professora exemplar, a esposa dedicada, a futura mãe perfeita. Eu era quem parecia o palhaço que não percebeu estar sendo enganado. O ápice da humilhação veio no final de semana, no churrasco do meu cunhado. Achei que seria um ambiente seguro, familiar, onde eu poderia ter um pouco de normalidade. Mas até minha própria família estava constrangida com a situação. Rodrigo, todo mundo aqui sabe o que aconteceu. Minha irmã me puxou num canto. Mas a gente não vai ficar perguntando detalhes. Todo mundo sabe? Como todo mundo sabe? A história se espalhou. As pessoas falam, você sabe como é cidade pequena. Durante o churrasco eu senti todos os olhares. As conversas paravam quando eu me aproximava. As crianças brincando me fizeram lembrar que eu deveria estar ali com Miguel, apresentando meu filho para a família, recebendo parabéns pela paternidade. Tio Rodrigo, meu sobrinho de 7 anos, me perguntou inocentemente, cadê seu bebê? Mamãe disse que você teve um bebê. O bebê está com a mamãe dele,
Respondi, tentando não desabar na frente de uma criança. Por que você não trouxe ele? Eu queria conhecer meu priminho. Seu priminho, que não era primo de ninguém, porque não era meu filho. Como você explica para uma criança de 7 anos que o tio descobriu ser traído na maternidade e que o bebê que deveria ser primo dele é, na verdade, filho de outro homem? Na segunda-feira seguinte, a situação chegou ao fundo do poço. A história havia chegado nas redes sociais da cidade. Um grupo de Facebook chamado São Carlos Fofocas tinha um post sobre mim. Alguém sabe mais detalhes da história do cara que descobriu ser traído na maternidade? Dizem que foi um escândalo no Hospital Santa Casa. A mulher confessou que estava grávida de outro cara bem na hora que o bebê nasceu. 347 comentários. 347 pessoas discutindo minha vida pessoal como se fosse uma novela, algumas defendendo minha situação, outras especulando sobre detalhes que nem eram verdade. Algumas até culpando mim por não ter percebido antes. Eu conhecia a esposa dele, sempre achei ela meio estranha. Coitado do cara, deve estar destruído. Mas como ele não percebeu que estava sendo traído por meses? Homem que não percebe traição é porque não está prestando atenção na esposa. Esse último comentário me destroçou. Além de ser humilhado publicamente, ainda estava sendo culpado pela traição. Como se fosse minha responsabilidade ter descoberto antes, como se eu fosse negligente por ter confiado na minha esposa. Naquele momento, sentado na minha sala, lendo dezenas de pessoas desconhecidas debatendo sobre minha tragédia pessoal, tomei uma decisão que mudaria tudo. Se minha história já era pública mesmo, se toda a cidade já sabia dos detalhes, se eu já era o assunto do momento, então eu ia controlar a narrativa. Ia contar minha própria versão. Ia expor toda a verdade sobre Camila e Felipe. Ia transformar minha humilhação em justiça. Porque se eu ia ser o centro das atenções mesmo, pelo menos ia ser pelos motivos certos. Foi aí que comecei a planejar a vingança mais pública e mais devastadora da minha vida. Se eles queriam espetáculo, eu ia dar um espetáculo inesquecível. Você já chegou num ponto onde decidiu que se ia sofrer publicamente? Pelo menos faria valer a pena. Depois de descobrir que minha tragédia havia virado entretenimento da cidade, decidi que era hora de virar o jogo. Se todo mundo já sabia da traição, agora iam saber de tudo. Minha vingança começou de forma simples. Criei um perfil no Facebook chamado A Verdade sobre Minha Traição. E postei a história completa, com provas. Não só a traição, mas todos os detalhes que Camila e Felipe não queriam que ninguém soubesse. Já que toda São Carlos está comentando minha vida, vou contar a versão completa dos fatos, com evidências. Escrevi na primeira postagem. Em 2 horas, tinha 500 shares. Em 6 horas, 1.200 comentários. Em 24 horas, a postagem havia chegado em cidades vizinhas. Mas não parei por aí. Publiquei as fotos das agendas da Camila, mostrando as marcações AP Felipe durante meses. Postei prints das conversas que encontrei no celular velho dela, onde eles planejavam os encontros. Mostrei os comprovantes dos gastos que Felipe fazia com ela. Restaurantes caros, presentes, até mesmo o aluguel do apartamento onde eles se encontravam. Para quem está comentando que eu deveria ter percebido, aqui estão as evidências de como uma pessoa pode ser sistematicamente enganada durante meses por alguém em quem confia, escrevi na legenda. Minha esposa e o amante dela criaram um relacionamento paralelo financiado pelos horários de trabalho inventados. A reação foi imediata e devastadora para eles. Em 48 horas, Camila e Felipe viraram os vilões oficiais da cidade. O grupo São Carlos Fofocas mudou completamente de tom. Agora, os comentários eram todos defendendo minha situação e atacando eles. Que mulher nojenta, enganar o marido durante a gravidez toda. E o cara ainda alugou apartamento para transar com mulher casada grávida. Que tipo de gente é essa? Coitado do Rodrigo, foi vítima de uma farsa elaborada. Mas a vingança ainda não estava completa. Descobri onde Felipe trabalhava, uma construtora grande da cidade, e enviei toda a documentação para o RH da empresa. Não por maldade, mas porque ele usava o carro da empresa para buscar Camila nos encontros, como descobri pelas fotos que postei. A empresa demitiu Felipe por
uso inadequado de recursos corporativos e conduta incompatível com os valores da companhia. Aparentemente, quando sua traição virou caso público, a empresa não quis ser associada ao escândalo. Camila perdeu vários alunos particulares, os verdadeiros dessa vez. Os pais não queriam que seus filhos tivessem aula com a professora que enganou o marido na gravidez. A reputação dela como educadora ficou destruída da noite para o dia. O apartamento que Felipe alugou para os encontros, descobri o endereço e postei uma foto da fachada do prédio. Para quem tem curiosidade, foi aqui que minha esposa grávida encontrava o amante 2 vezes por semana, enquanto eu trabalhava para sustentar nossa família. O proprietário do imóvel, constrangido com a exposição, rescindiu o contrato de Felipe imediatamente. Ninguém quer ter seu prédio conhecido como o lugar onde mulher casada grávida traía o marido. Mas a vingança mais dolorosa veio quando postei a foto do quarto que eu havia montado para Miguel. Berço desmontado, roupinhas de bebê em caixas, brinquedos guardados. Este era o quarto que preparei com amor para meu filho durante 9 meses. Hoje descobri que gastei meu dinheiro e meu tempo preparando um espaço para o filho do amante da minha esposa. Esta é a realidade de um homem traído. Não só perde a esposa, perde também a paternidade que nunca existiu. Esta foto específica viralizou além de São Carlos. Chegou em grupos de relacionamento de várias cidades, foi compartilhada em páginas sobre paternidade, virou símbolo da traição mais cruel possível. Em uma semana, tinha mais de 10.000 shares. A pressão pública sobre Camila e Felipe ficou insuportável. Ela teve que deixar a cidade e foi morar com uma tia em Ribeirão Preto. Ele mudou para São Paulo. Não conseguiu arranjar outro emprego na região por causa da exposição. Mas a vingança definitiva aconteceu 3 meses depois, quando recebi uma ligação inesperada do Felipe. Rodrigo, precisa parar com essas postagens. Está destruindo nossa vida. Destruindo a vida de vocês? Felipe, vocês destruíram a minha vida. Eu só estou contando a verdade. Mas você já se vingou. Perdemos emprego, tivemos que sair da cidade, ninguém quer falar com a gente. E você acha que isso se compara ao que eu senti descobrindo na maternidade que o filho que eu amava não era meu? Ao que senti sabendo que vocês me fizeram de palhaço durante 9 meses? Rodrigo, o Miguel precisa do pai dele. Eu quero assumir a paternidade, mas não consigo arranjar emprego decente com essa exposição toda. Foi aí que percebi a ironia perfeita da situação. Felipe queria ser pai do Miguel, mas minha vingança havia tornado isso financeiramente impossível para ele. Enquanto isso, eu estava recebendo propostas de trabalho de outras cidades, onde as pessoas me viam como o cara corajoso que expôs a traição. Felipe, vocês criaram essa situação quando decidiram me enganar durante 9 meses. Eu só estou garantindo que toda a verdade seja conhecida. Mas até quando vai continuar? Até eu sentir que a justiça foi feita. 6 meses depois da vingança, minha vida estava completamente reconstruída. Consegui um emprego melhor em Campinas, onde ninguém me conhecia pelos motivos errados. Conheci pessoas que me respeitavam pela forma corajosa como lidei com a traição. Camila e Felipe continuaram enfrentando as consequências. Ela teve que mudar de profissão. Ele continua desempregado. Miguel está sendo criado pela avó materna, porque eles não conseguem se estabelecer financeiramente. A vingança mais dolorosa não foi destruir a reputação deles, foi fazer com que enfrentassem publicamente as consequências dos próprios atos. Durante meses, eles me fizeram viver uma mentira. Por anos, eles vão viver com as consequências da verdade que resolvi expor. Hoje, quando alguém procura Traição São Carlos no Google, minha história aparece em primeiro lugar. Virei símbolo de como uma vítima pode virar o jogo quando decide contar sua própria versão dos fatos. A vingança mais devastadora não é a violência. É a verdade exposta no momento e da forma certas. E depois de meses sendo humilhado publicamente, finalmente consegui transformar minha dor em justiça que vai durar para sempre na memória digital da internet. Eles queriam que eu fosse o idiota da história. Acabaram sendo eles os vilões que ninguém vai esquecer. Você já reconstruiu sua vida completamente do zero aos 32 anos?
2 anos depois de descobrir a traição na maternidade e executar minha vingança pública, estou sentado no meu apartamento novo em Campinas, olhando pela janela de um lugar que é genuinamente meu. Nada aqui foi conquistado com mentiras, nada esconde segredos, nada carrega o peso de uma vida que nunca existiu de verdade. A mudança para Campinas foi a melhor decisão que tomei. Longe de São Carlos, longe das fofocas, longe dos olhares de pena e curiosidade, consegui me reinventar completamente. Aqui sou apenas Rodrigo, o engenheiro competente, o vizinho simpático, o cara que conta histórias interessantes no happy hour. Não sou o homem que foi traído na maternidade. O trabalho novo me deu não só estabilidade financeira, mas também propósito. Lidero uma equipe de 6 pessoas numa empresa de tecnologia e descobri que tenho talento para a gestão. Curiosamente, passar por uma traição elaborada me ensinou a ler pessoas melhor, a perceber inconsistências, a fazer as perguntas certas na hora certa. Conheci a Juliana há 8 meses, numa palestra sobre liderança que dei na empresa dela. Ela é psicóloga organizacional, tem 29 anos, e desde o primeiro encontro estabelecemos uma regra: transparência total. Ela sabe toda a minha história. Eu conheço todos os detalhes da vida dela. Nada de celulares escondidos, nada de áreas privadas no relacionamento, nada de histórias vagas sobre onde estamos ou com quem. Não é paranoia, ela me disse quando expliquei minha necessidade de transparência. É autocuidado. Você aprendeu a se proteger sem se fechar para o amor. Autocuidado, palavra que eu não conhecia antes da traição. Hoje entendo que amar alguém não significa aceitar qualquer comportamento. Que confiança deve ser construída através de ações consistentes, não de palavras bonitas. Que ter acesso à vida do seu parceiro não é controle, é reciprocidade saudável. Com Juliana, construímos algo que nunca tive com Camila. Um relacionamento onde somos 2 pessoas escolhendo estar juntas todos os dias. Não 2 pessoas presas por convenção social ou mentiras compartilhadas. Ela trabalha até tarde. Me manda foto do escritório. Vai sair com amigas? Me apresenta todas elas. Viaja a trabalho. Videochamada todo dia. Você não acha que é excessivo? Um amigo me perguntou quando contei sobre nossa dinâmica. Excessivo é descobrir que sua esposa construiu uma família paralela durante 9 meses sem você saber. Transparência nunca é excessiva quando é mutual e voluntária. A terapia foi fundamental para minha reconstrução. 2 vezes por semana durante 1 ano, depois 1 vez por semana durante mais 6 meses. Aprendi que minha necessidade de ser o marido perfeito havia me cegado para sinais óbvios de traição. Que minha autoestima estava tão ligada a fazer Camila feliz que ignorei minha própria intuição diversas vezes. Rodrigo, você se tornou cúmplice da própria mentira. Minha terapeuta me disse numa sessão que mudou tudo. Preferiu acreditar nas desculpas dela a investigar suas próprias desconfianças. Cúmplice da própria mentira. Frase que dói, mas que me libertou. Hoje sei que intuição existe por um motivo. Que quando algo parece estranho, provavelmente está estranho mesmo. Que perguntar, investigar, desconfiar, não é falta de amor. É amor próprio. Sobre Miguel, aprendi a fazer as pazes com uma situação impossível. Ele não é meu filho biológico, mas por 3 semanas foi a criança que mais amei no mundo. Esse amor existiu, foi real, foi intenso. O fato de ter sido baseado numa mentira não anula a pureza do sentimento que senti. Hoje, Miguel tem 2 anos. Vive com a avó materna porque Camila e Felipe nunca conseguiram se estabilizar após a exposição pública. Eventualmente recebo notícias através de conhecidos em comum. Ele está crescendo saudável, é uma criança esperta e carinhosa. Parte de mim sempre vai se importar com o bem-estar dele, mesmo sabendo que não tenho nenhuma responsabilidade sobre sua vida. A vingança que executei foi necessária para minha sanidade mental, mas hoje tenho uma perspectiva diferente sobre justiça. Expor a verdade foi fundamental para limpar minha reputação e recuperar minha dignidade. Mas a parte mais importante da minha cura não foi destruir a vida deles, foi reconstruir a minha própria.
Camila tentou entrar em contato comigo 3 vezes no último ano. Mensagens pedindo perdão, dizendo que estava arrependida, que queria conversar para fecharmos esse ciclo. Não respondi nenhuma. Nosso ciclo se fechou no dia que decidi contar a verdade publicamente. Não preciso do perdão dela para seguir em frente. E certamente não preciso reviver aquela dor para satisfazer a consciência dela. Felipe perdeu vários empregos por causa da exposição. Aparentemente, quando futuros empregadores googlam o nome dele, minha história aparece em primeiro lugar. É uma consequência que vai durar anos, talvez décadas. Não sinto pena nem satisfação. Sinto indiferença, que é o estágio final do processo de cura. A maior lição que aprendi é que você não pode controlar o que as pessoas fazem com você, mas pode controlar como reage ao que fazem. Camila escolheu me trair durante a gravidez. Felipe escolheu destruir um casamento por vingança pessoal. Eu escolhi expor a verdade e reconstruir minha vida com base em transparência e autoestima. Hoje, quando acordo ao lado da Juliana, sei exatamente quem está comigo e por quê. Quando ela sai para trabalhar, sei onde está e com quem. Quando fazemos planos para o futuro, sei que são planos reais, baseados em sentimentos genuínos e objetivos compartilhados. A traição na maternidade destruiu a vida que eu achava que tinha, mas me deu a oportunidade de construir a vida que realmente quero. Não sou mais o homem ingênuo que acreditava em qualquer desculpa por amor. Sou alguém que ama com inteligência, confia com critério e nunca mais vai aceitar ser coadjuvante na própria vida. O Rodrigo que foi traído na maternidade morreu naquele hospital. O Rodrigo que existe hoje nasceu no momento que decidi contar minha própria versão da história, e essa versão nova de mim é mais forte, mais sábia e infinitamente mais feliz que a anterior. Às vezes, as maiores traições da vida são, na verdade, os maiores presentes disfarçados, porque quando você sobrevive ao pior que pode acontecer num relacionamento, descobre que é capaz de construir algo muito melhor do que nunca imaginou ser possível. A vida não começou no dia que Miguel nasceu. Começou no dia que decidi parar de viver mentiras e construir uma realidade baseada na verdade. E essa é a maior vitória que alguém pode ter sobre quem tentou destruir sua felicidade. Me conta nos comentários, você já passou por alguma situação onde descobrir uma mentira dolorosa acabou sendo uma libertação? Já teve que reconstruir sua vida completamente por causa da traição de alguém próximo? Ou conhece sinais de alerta em relacionamentos que outros podem estar ignorando? Sua experiência pode ajudar alguém que está vivendo algo parecido agora. Compartilha essa história com quem precisa entender que sempre é possível recomeçar. Não importa quão devastadora tenha sido a mentira que você descobriu. Às vezes, a verdade mais dolorosa é o primeiro passo para a vida mais feliz que você já teve.